Vinde trabalhar na minha vinha. Esse chamado do pai de família àqueles homens trabalhadores que estavam desocupados, ele ecoou em diversas horas do dia, né? E eles foram então trabalhar na vinha. O tema do chamado é sempre constante na Sagrada Escritura, porque é Deus quem toma a iniciativa. A nossa religião é chamada uma religião revelada. Não é fruto de uma filosofia, não é fruto de conhecimentos humanos, pessoas que pararam para pensar na sua necessidade de ter algo transcendente e de repente foram criando sistemas filosóficos ou teológicos, religiosos. Não. A nossa fé é fruto de um Deus que se aproxima de nós, que se revela a nós, que vem a nosso encontro e nos chama. E a fé é essa nossa resposta a esse Deus. De modo que esse tema do chamado de Deus é uma constante. Nós vemos Deus chamando Adão, Adão, onde estás, logo depois do pecado. Deus chamando Noé, faz uma arca. Deus chamando Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Deus chamando o Isaac, Jacó, chama Moisés, vai libertar o povo, e assim na história nós vamos vendo até Deus, Ele próprio vir pessoalmente, na pessoa de seu Filho, fazer esse chamado na nossa vida. E é Cristo que começa chamando. Deus chama através de um anjo Maria e José, depois chama, e Cristo vem chamando, chama os apóstolos, vem, segue-me, e daí por diante. Deus Ele é quem faz o chamado e chama a cada um de nós em determinada época da nossa vida. A alguns Deus chama como crianças, é o trabalhador da hora primeira, a outros chama na adolescência, outros na juventude, outros na idade madura, outros na velhice, não importa. O que importa é que Deus toma a iniciativa de nos chamar e diz: vem trabalhar na minha vinha, e eu darei o que for justo. E que trabalho é esse? Que vinha é essa? A vinha, no sentido amplo, é o mundo. Cada um de nós é chamado para trabalhar para Deus nesse mundo, servindo a Deus e levando Deus às pessoas. No sentido mais estreito, é a própria igreja, a vinha da igreja. E todos nós somos chamados a trabalhar na igreja. Na igreja todos nós somos corresponsáveis. A igreja não é responsabilidade só do Papa, do Bispo, dos padres ou dos diáconos, né? A igreja é responsabilidade de todos os cristãos. Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé, de viver a fé e disseminar a fé. Isso é para todos nós. Na igreja há condições diferentes. A condição de clérigo ou estado clerical, o bispo, o presbítero e o diácono, como já dizia Santo Inácio de Antioquia, logo no início da igreja, né? Santo Inácio, que foi discípulo de São Pedro e de São João, já desde aquela época, bispo, diácono, presbítero e diácono, mas todos somos fiéis. Então, o estado clerical são esses, mas todos nós somos fiéis. Então, quem não é clérigo é leigo. Os clérigos fazem parte de Cristo, cabeça, né? Os leigos e Cristo, membro, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo e temos todas obrigações com esse corpo que é a igreja. Então, todos nós somos corresponsáveis pela igreja. E que trabalho é esse que Deus quer que desempenhemos na igreja? O primeiro é a busca da santidade. Quando nós fomos batizados, o padre perguntou: queres ser batizado? E nossos pais e padrinhos disseram: sim, eu quero. É como se ele tivesse perguntado: queres ser santo? Sim, eu quero. Então, quando o padre nos batizou e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali nós recebemos o primeiro sacramento e recebemos a graça santificante. Ou seja, recebemos a vida divina em nós. E ali nós tivemos a primeira vocação,
o primeiro chamado, que é o chamado à santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Por isso, buscar a santidade é uma obrigação nossa. E essa santidade consiste na caridade, consiste na união com Deus, na comunhão com Deus, conformando-nos a seu Filho Jesus. É claro que a santidade é algo que não se consegue de uma hora para outra, é fruto de um processo. Todos nós temos as nossas doenças espirituais. São Paulo nos disse hoje na epístola, né? Eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que não aconteça que eu, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Portanto, o próprio São Paulo fala da necessidade de uma luta, de um castigo pessoal, ou seja, de uma ascese, de um regramento nosso, que se nós nos deixarmos por conta dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, das nossas palavras, nós nos perdemos. Nós temos aquela tendência, uma moleza, né? Uma tendência ao prazer, né? Uma tendência à vaidade, uma tendência ao orgulho, uma tendência à inveja. Hoje, por exemplo, no Evangelho, nós vemos aquele homem que recebeu o mesmo que o outro, achou que o outro tinha recebido mais e disse, o Senhor deu mais para ele. Isso é inveja. E quantas vezes há invejas entre nós, porque o outro recebeu um elogio, porque o outro tem uma graça, porque o outro conseguiu alguma coisa. Tudo é de Deus. E se Deus deu, se Deus proporcionou, louvado seja Deus. Então eu tenho que agradecer a Deus e me alegrar porque o meu irmão tem algo. E não ficar com inveja, achando que eu deveria ter o que ele tem, ou desejar o mal para ele, ou desejar que ele não tenha aquilo que ele recebeu. Ora, Deus é dono de tudo e distribui, e o critério é dele. E ele que conhece a necessidade de cada um, conhece os anseios de cada um, e conhece também o que cada um corresponde ou não. O fato é que Deus é sempre justo e dá a cada um conforme lhe apraz. E não podemos ter aquela visão limitada e que se achamos que o outro tem algo que nós não temos, ficarmos criticando o outro porque tem. Não. Nosso olho tem que ser bom, porque o olhar de Deus é bom. Então temos que agradecer a Deus por tudo e jamais ficarmos tristes quando a providência divina cuida do nosso irmão. Não importa se ele é virtuoso, se não é virtuoso, isso pertence a Deus. Não somos juízes de ninguém. É nesse sentido que Cristo diz, não julgueis e não sereis julgados. O fato é que nós todos devemos lutar com as armas da oração, da penitência, da vigilância, contra essas nossas doenças interiores, para que, lutando, possamos vencer, depois possamos praticar o bem, praticar as virtudes, e assim nós alcançarmos a santidade. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. Então tenhamos cuidado, porque nas nossas obras nós temos responsabilidade do próprio Cristo. E se fizemos o mal, é como se estivéssemos levando Cristo a fazer o mal, que seria um absurdo. Cristo nunca faria isso. Portanto, nós temos que ser essa resposta de Cristo no mundo, diante do Pai e diante dos irmãos. Então esse é o primeiro ponto de nossa reflexão hoje. Somos todos corresponsáveis e temos que trabalhar no mundo como cristãos que nós somos. O segundo ponto diz respeito ao trabalho, né? O Senhor chamou os operários para a sua vinha, chamou para trabalhar, né? Todos nós somos chamados ao trabalho. Deus fez o mundo muito bonito, mas deixou os homens do mundo para os homens poderem, num certo sentido,
aumentarem essa obra de Deus e propagarem a obra de Deus, aperfeiçoando, segundo os dons que Deus deu, o mundo. Por isso, todos nós temos obrigação de trabalhar, quer fisicamente, quer intelectualmente, não importa, todos temos que trabalhar. Já no início do mundo, Deus disse a Adão: cultivai a terra, cuidai da terra, aperfeiçoai, crescei, sede fecundos, dominai a terra, de modo que o homem está acima de toda a obra da criação, de toda a natureza. A natureza não está acima de nós. Nós estamos acima da natureza. Agora, é claro que esse aperfeiçoamento, esse cuidado da natureza, deve ser em função do próprio homem. Seja do homem hoje, seja do homem no futuro. Por isso eu tenho que cuidar da natureza, dominar a natureza, usar da natureza para o nosso bem, mas sempre pensando em todos os irmãos e no futuro, os irmãos que virão depois. Não posso ter a natureza como se fosse uma deusa. Não, pelo contrário, ela é criatura. Como nós somos criadores, criaturas também. Deus é o único criador, mas nós somos os reis da criação. E Deus nos deu capacidade para dominar as coisas. Então o homem pega uma árvore, corta, faz ali uma tábua, faz um banco para nós sentarmos, uma mesa para nós comermos. O homem cultiva a terra, tira dali os produtos para ele se alimentar, explora ali o minério, faz o aço, e assim tudo. O homem tem que ter esse cuidado. Por isso Deus deu capacidade ao homem para trabalhar. O trabalho é uma participação na obra do próprio Deus. O trabalho é para colocar em prática aquelas potencialidades que Deus deu a cada um. E o trabalho tem uma função social de fazermos isso não só para nós, mas sobretudo para os nossos irmãos. Portanto, todos nós temos obrigação de trabalhar. Não podemos ficar à toa. A mim me preocupa muito quando eu vejo uma pessoa dizer que não tem o que fazer, ou não sabe o que fazer, ou acorda de manhã não tem trabalho nenhum, mesmo em casa. Não pode pegar um livro para ler, não pode cuidar da casa, não pode ir lá para o quintal arrumar uma coisa, não pode cuidar de um doente, não pode ficar à toa. A vovó já dizia, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Então eu preciso, é muito importante, e eu sempre digo aos meus dirigidos espirituais, é importante e necessário que cada um tenha um certo regulamento de vida. Acordar cedo, fazer suas coisas, se organizar. Tem trabalho, se não tem, procure. Há trabalho para todo mundo. Se não tem o que fazer, vai ler um livro, vai limpar a sua casa, vá ajudar alguém, vá visitar alguém que precisa. Não pode ficar à toa, ficar perdendo tempo. Vá rezar. É importante o trabalho. Deus, nosso Senhor, deu talentos para cada um de nós. E talentos diversos e únicos. E o importante é que cada um procure colocar isso em prática. E assim nós temos como que uma sinfonia no mundo. E quando eu deixo de colocar a serviço de Deus e dos irmãos aqueles dons que Deus me deu, isso vai fazer falta para os outros. E depois para mim também. A preguiça é mãe de todos os vícios. São Paulo é tão duro que diz que quem não trabalha não coma. Não preciso chegar a esse absurdo, porque comer todo mundo precisa, mas São Paulo quer dizer que é preciso se colocar em prática as potencialidades que Deus deu. E Deus chama a todos, como esse senhor, pai de família, chama os operários à vinha. E qual é o prêmio que Deus vai dar para nós? Aqui na terra já nos dá o prêmio da alegria de servir, alegria de poder construir esse mundo, de deixar esse mundo diferente, melhor do que nós encontramos.
Essa é a primeira grande alegria aqui na terra. Aquela satisfação de podermos fazer alguma coisa em prol dos irmãos, que alegria que dá. E há tanta gente que precisa, e tanta gente que pode fazer as coisas e não faz. Mas a alegria maior é a alegria do céu. Esse denário, esse dinheiro, que era o suficiente para uma família se alimentar durante o dia, é o prêmio da vida eterna, o prêmio para todos nós. E é o que nós buscamos. Então já temos a alegria de servir aqui na terra, mas a alegria maior, eterna, de estarmos com Deus no céu. Portanto, não vamos ser esses operários que fogem do trabalho na vinha do Senhor e do trabalho no mundo. Aqui eu chamo a atenção de vocês, que vocês têm uma missão muito importante. Nós, padres, nós temos essa missão de estarmos como mediadores entre Deus e os homens, a missão do culto, a missão de ensinar o Evangelho, a missão de santificar e de conduzir as almas para o céu, mas vocês têm a missão de, no mundo, levarem Jesus Cristo nos diversos campos onde vocês trabalham, onde vocês atuam. E é importantíssimo isto, que vocês, como católicos, atuem lá onde vocês trabalham, onde vocês agem. Que seja essa presença da doutrina cristã, essa presença de Cristo, onde vocês estiverem, em qualquer campo de ação de vocês. Isso é colocar Jesus Cristo reinando em toda parte. Portanto, todos somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Vamos dizer sim, Senhor, eu estou aqui, eis que eu venho para cumprir vossa vontade. Sim, eu aceito, estou aqui para trabalhar para vós e convosco e para os meus irmãos. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que nos dê essa graça, que como ela disse sim ao trabalho da salvação, assim também estejamos sempre prontos a dizer sim à vontade de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.